Senhoras e senhores, A Ilha Perdida, de Maria José Dupré. A Ilha Perdida é um livro que foi publicado há 82 anos atrás. Mas para que você quer falar desse livro velho de 80 anos? Porque eu me interesso pela história da literatura infantil e juvenil no Brasil. É isso. Então eu pretendo ler todos os livros da coleção Vagalume e compartilhar com vocês. A Ilha Perdida é a história de dois meninos que vão passar as férias na fazenda do Padrinho, no interior de São Paulo. E na história, essa fazenda fica perto da cidade de Taubaté e a ilha fictícia fica no Rio Paraíba do Sul. Logo que os meninos chegam na fazenda para passar as férias, eles começam a ouvir as histórias dessa ilha misteriosa, onde ninguém ali do povoado tinha conseguido chegar. E aí, é claro que a partir desse momento, Henrique e Eduardo vão sentir o chamado para a aventura. Eles chegam a encontrar uma canoa velha e passar alguns dias consertando essa canoa para poder sair para essa ilha. Só que para poder sair para essa aventura, eles vão precisar mentir. Então eles falam pro tio e pra tia, que são os padrinho e a madrinha, que eles vão sair cedo no outro dia para ir até a fazenda do vizinho. Na década de 1940, vamos dizer que os jovens, os adolescentes, eles tinham esse hábito, né? Aqueles que moravam mais no interior, eles tinham esse hábito de sair andando pelas fazendas, pelos sítios, iam até riachos, buscavam frutas, caçavam passarinho. Hoje é muito difícil a gente pensar em um adolescente de 12, 13 anos andando sozinho por aí, né? Sem que isso vire notícia policial. Mas voltando ao livro, no outro dia, os meninos levantam de madrugada, levam o almoço que a Eufrosina preparou para eles. Então ela prepara linguiça frita, ovos cozidos, pão, queijo e laranjada. A Eufrosina, que era a cozinheira da fazenda, fez um grande pacote e deu para eles também uma garrafa de água. E aí eles entram na canoa e partem para a aventura, e é óbvio que isso não ia dar nada certo. Mas e se eu te dissesse que esse não é um livro sobre aventura? Muita gente conhece o livro A Ilha Perdida pela publicação de 1973, mas na verdade ele foi publicado 29 anos antes, em 1944, pela famosa escritora Maria José Dupré, também chamada de Mary Joseph ou Senhora Leandro Dupré. Para escrever esse livro, ela parece ter se inspirado ou ser uma releitura numa versão para jovens do livro Robinson Crusoe, escrito pelo escritor Daniel Defoe. A obra conta a história de um homem que, após sofrer um naufrágio, ele acaba vivendo 28 anos em uma ilha e ali ele sobrevive a inúmeros perigos e encontra vários desafios durante todos esses anos, né? Ele vai enfrentar os canibais, os cativos, os rebeldes, tudo isso antes dele retornar para a civilização. E aí, comparando os dois livros, a gente percebe que os dois têm o mesmo movimento de trazer personagens que deixam um ambiente seguro e acabam enfrentando os desafios de se aventurar em território desconhecido. A grande diferença é que no Robinson Crusoe, a experiência do isolamento produz a autonomia do personagem, até porque ele é um adulto. E na Ilha Perdida acontece exatamente o contrário. Quando os meninos vão para a ilha escondidos do padrinho, Henrique e Eduardo vão passar a enfrentar uma série de dificuldades. Eles vão sentir fome, medo, saudade de casa, né? Um deles vai chegar a ter febre no meio da noite. Inclusive, em determinado momento, o Henrique vai se separar do seu irmão, né? Um se perde do outro e o Henrique vai encontrar na ilha um homem misterioso chamado Simão. E esse Simão é um morador ali da ilha, né? Como se ele fosse o senhor do lugar. E ele tem tipo uma morada muito bonita, rodeada de bichos exóticos e plantas ornamentais. E ele é uma espécie de defensor da natureza. É interessante observarmos o papel que esse Simão vai desempenhar na narrativa. Ele é uma espécie de mentor para o Henrique. A gente percebe que o Simão vai funcionar como uma espécie de substituto dos adultos que ficaram na fazenda, no caso, né, os padrinhos. É o Simão que orienta o Henrique, ele que estabelece as regras, ele dá conselhos, ou seja, mesmo quando os meninos escapam da vigilância dos adultos que ficaram na fazenda, a autoridade reaparece dentro da própria aventura. Então, eles vivenciam uma aventura para serem livres e dentro da ilha eles vão encontrar, principalmente no caso o Henrique, um personagem que vai representar a autoridade do mundo adulto. Então, o que isso mostra para nós? Que na narrativa as crianças não podem permanecer muito tempo livres dessa tutela da autoridade dos adultos. Sempre tem que existir um adulto guiando
o caminho. Inclusive, isso fica mais evidente quando nós observamos os personagens, a própria dupla de personagens centrais ali da narrativa, Henrique e Eduardo. O Eduardo é o mais velho, e ele assume constantemente o papel de protetor do irmão mais novo. É ele quem toma as decisões, ele procura as soluções, ele tenta garantir até certo ponto a sobrevivência dos dois. Já o Henrique é diferente, ele é mais impulsivo. Quando o Henrique se perde do irmão, ele vai então imediatamente encontrar e ser orientado pelo Simão. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós temos que pensar como é que pensavam os escritores de histórias para crianças na década de 1940. Inclusive, é uma ideia muito questionada dentro da crítica literária, das produções acadêmicas, sobre como devem ser produzidas histórias para crianças e jovens. Essa ideia de produzir uma narrativa para ensinar alguma coisa, para condicionar a criança ou jovem a uma visão que o adulto queira transmitir. Mas ela fazia parte da visão da infância que era predominante nas décadas de 1940 e 1950. E essa criança bem ensinada precisava ser uma criança obediente. Não que as crianças não devam aprender com os adultos. Não é isso. E naquelas décadas, então, a literatura para crianças e jovens muitas vezes vai ter justamente essa função de passar um ensinamento moral. Era uma visão pedagógica que predominava ali entre os professores, escritores e aparecia, materializada nos livros para crianças e jovens. Então, é uma história que atraía o leitor criança e adolescente de 1944, quando ela apresentava ali uma aventura em uma ilha selvagem desconhecida, mas que depois, no final, vai servir, na verdade, como um alerta para esse leitor jovem sobre o quanto pode ser perigoso agir por impulso, mentir para os adultos, e sair se aventurando pelo mundo. Lendo o texto no seu contexto, então, os perigos da ilha não servem para apenas criar suspense, eles servem para ensinar uma lição de moral para aqueles leitores. Quando os meninos voltam para casa, eles não voltam mais independentes, eles não voltam mais livres ou mais amadurecidos. Eles voltam convencidos de que deveriam ter obedecido aos adultos desde o início. Depois de 2 dias desaparecidos, Henrique constrói uma jangada para tentar voltar para casa, e aí parece o momento em que os garotos finalmente irão resolver os seus próprios problemas, Mas isso não acontece. Antes que eles consigam completar a travessia de retorno, eles vão ali no rio, eles vão ser resgatados pelos empregados da fazenda e é o momento em que a jangada estava ali quase se quebrando completamente, ou seja, se os adultos não tivessem encontrado eles naquele exato momento, eles iriam se perder no rio. E o próprio final da história reforça isso, porque depois eles fazem uma segunda expedição para a ilha, dessa vez sobre a tutela do padrinho, O padrinho vai com eles, leva todas as crianças, só que aí não acontece nada de interessante lá na ilha. Eles não encontram Simão, eles passam a noite na ilha, enfrentam ali uma tempestade e resolvem voltar para casa porque era mais seguro. A fazenda do padrinho representa a ordem, a segurança e a civilização. A ilha, ao contrário, representa o desconhecido, o perigo e o mundo selvagem. Ela funciona como um símbolo. A ilha representa tudo aquilo que atrai as crianças, a liberdade, o mistério e os perigos. Mas ela também representa aquilo que, segundo a visão da época, eles ainda não estavam preparados para enfrentar sozinhos. Inclusive, até os outros personagens ali da narrativa reforçam isso. Na história, os animais, por exemplo, também costumavam ser apresentados como criaturas que precisam de cuidado e proteção. Já as personagens femininas aparecem sempre ligadas ao ambiente doméstico, porque, por exemplo, a figura da madrinha, quando eles partem para a ilha, ela não vai, ela permanece ali na casa. Ao contrário, os personagens masculinos vão sempre ser colocados nessa posição de ação, de aventura e de autoridade. Então a gente pode pensar também que a narrativa reproduz uma divisão de papéis bastante comum naquele período histórico. Ou talvez ela quisesse sim escrever uma história de aventura e de liberdade para as crianças, mas ao mesmo tempo ela que
tinha de alguma forma de corresponder à visão dos pais e professores. Mas isso não explica o fenômeno que foi esse livro e o sucesso que ele teve, tanto em 1944, nos anos seguintes, quanto em 1973, quando ele vai ser o primeiro a ser publicado na famosa coleção Vagalume. Porque existe uma diferença entre a intenção da autora e a experiência do leitor. Eu não sei se vocês sabem, mas os leitores são livres naquilo que eles leem, que eles interpretam e o que eles fazem com aquilo que eles leem. Então, talvez esteja justamente aí o segredo do sucesso da Ilha Perdida. Os leitores sempre foram atraídos por aquilo que o livro tem de mais sedutor, que é a aventura, o mistério da ilha, a fuga escondida, o perigo, a sensação de estar longe da vigilância dos adultos, a possibilidade de explorar um lugar desconhecido. Então, mesmo que no final a narrativa tenta recolocar os personagens sob a autoridade dos mais velhos, o que permanece na memória de muitos leitores não é a bronca da madrinha. É a ilha, é a travessia, é o medo de se perder, é a descoberta de um mundo novo, porque o leitor, como eu disse, ele não é obrigado a ler uma história da maneira como o autor imaginou. Quem constrói a experiência de leitura é o leitor. A vontade de escapar, de explorar, de descobrir o que existe do outro lado do rio. E eu gostaria, inclusive, de encontrar leitores que tenham lido esse livro na adolescência, né? Que eles partilhassem as suas lembranças da leitura desse livro. A Ilha Perdida foi publicada em 1944 pela editora Brasiliense, que era do marido da Maria José do Pré com o Monteiro Lobato. Inclusive, ela também tem muita influência dos escritos do Monteiro Lobato. A Maria José, ela faz o que o Monteiro Lobato também já tinha feito, que é um universo compartilhado de histórias entre vários livros, né? Então, vários livros fazem parte da mesma série. A Ilha Perdida faz parte da série que ela iniciou com o livro Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca, de 1943. A personagem da Vera e da Lúcia são mencionadas no início da Ilha Perdida e só vão reaparecer lá no final do livro. Né? Então, assim, fica um pouco também solto na história, porque quem não tivesse lido essa outra obra de 1943 não entende muito ali de quem está falando. E também, assim, quando ele é publicado em 73, na coleção Vagalume, fica uma ponta meio solta ali na história. Outro ponto é que a Fazenda do Padrinho também aparece nos 4 primeiros livros da série. Então, esse que eu já citei, de 43, também vai aparecer no livro A Montanha Encantada e Na Mina de Ouro. A Ilha Perdida foi o livro escolhido para inaugurar a série Vagalume em 1973 e em 1973 ele já tinha vendido cerca de 3,5 milhões de exemplares. Essa série foi criada na década de 1970 como uma alternativa aos livros clássicos considerados muito difíceis para os estudantes, que era uma reclamação inclusive dos professores. Então, baseado na chamada teoria do degrau, a editora Ática, juntamente com a colaboração dos professores, resolveu desenvolver a coleção Vagalume e a ideia era estimular o gosto pela leitura com livros mais acessíveis, mais fáceis de ler, né? E eles funcionariam ali como uma introdução depois aos livros clássicos. E é por isso que eles vão escolher exatamente essa obra do Pré, que já era um sucesso em 1973. Esses livros se popularizaram muito entre os leitores jovens da época, porque eram livros, então, com uma linguagem muito acessível, um preço baixo, e eles também traziam aquelas fichas de leitura que eram usadas pelos professores e professoras nas escolas, e isso também favorecia, né, a compra dos exemplares desses livros. Eu fico por aqui, desejo boas leituras para você, agradeço por apoiar o meu canal, até o próximo vídeo.